Elon Musk está no pódio dos homens mais ricos do mundo. Nós já fizemos um vídeo aqui mostrando como ele começou a sua carreira, a sua infância, sua origem na África do Sul e como acabou vendendo a sua primeira empresa, a Zip2, em 1999. Musk ficou com mais de 22 milhões da venda dessa primeira empresa e não torrou essa grana, Em vez de se tornar o rei do camarote, ele teve uma ideia melhor. Eu vou pegar essa grana e vou fazer uma empresa, uma outra empresa, uma outra empresa. E aparentemente isso deu muito, mas muito certo para ele. Quer saber quais são as empresas de Elon Musk? Como ele construiu o seu império tech? Então fica nesse vídeo até o final, que tem bastante informação interessante para quem curte investimento e também tecnologia, ou também é só curioso mesmo. Você já ouviu falar no PayPal? Esse é simplesmente um dos meios de pagamentos internacionais mais conhecidos do mundo. Ele funciona como um intermediário para pagamentos online. Enfim, você provavelmente sabe o que é o PayPal. Acontece que esse foi um dos grandes passos daquele que é hoje um dos homens mais ricos do mundo. Elon Musk e seu irmão Kimball Musk fundaram a XCOM, em 1999, um banco online que acabou se fundindo a Confinity, uma empresa de software do Vale do Silício. Então, as duas formaram o PayPal mais tarde. Em 2002, o PayPal foi vendido para o eBay por 1,5 bilhão de dólares. Nessa época, Musk tinha 11% das ações do PayPal, então ele ficou com cerca de 165 milhões de dólares só nessa brincadeira. E foi com essa grana que ele fundou a empresa que hoje está dando o que falar, mas que promete muito para os próximos anos. Enquanto algumas pessoas ainda acreditam que a Terra é plana, que as imagens dos rovers em Marte são apenas filmagens feitas em estúdios cinematográficos, o homem se prepara para ir a Marte. E a principal empresa por trás desse feito é a SpaceX, comandada por Elon Musk. Ele fundou a agência espacial SpaceX em 2002, já mirando ali no futuro, sabendo que nos dias atuais, por exemplo, nós estaríamos interessados no espaço, chegar a novos lugares. Então assim, ele foi muito visionário. E ele sabia que o mercado precisaria de uma empresa de peso prestando serviços de viagens espaciais. Então, levando pessoas, equipamentos, suprimentos, tudo isso lá para cima. E tudo indica que a NASA vai utilizar a SpaceX para fazer as suas próximas missões à Lua e quem sabe até Marte na sequência. E desde o início ficou claro também o sucesso que a SpaceX faria. Já em 2012, o foguete Falcon 9 levou suprimentos aos astronautas na Estação Espacial Internacional e se tornou a primeira agência espacial privada a fazer esse tipo de serviço. E em 2015, um feito histórico para a empresa. O foguete Falcon 9 conseguiu realizar um teste de voo e retornar em segurança, sem explodir, a base de lançamento. Até a época, com exceção de alguns voos mais baixos feitos pela Blue Origin, todos os foguetes eram construídos e utilizados apenas uma vez. Ou seja, era feito investimento milionário para construir algo que depois teria que ser reconstruído. E desde então isso tem forçado uma grande mudança no mercado espacial, porque assim, para você ter uma ideia, na época, o Falcon 9 custou 60 milhões de dólares para ser fabricado. E desses 60 milhões, o custo com combustível foi de apenas 200 mil dólares. O custo com combustível não é nada perto de todo o resto. Então assim, eliminando parte desses 60 milhões de dólares em custos de fabricação, a empresa faz com que as outras empresas lutem para descobrir como fazer isso de forma tão eficiente. E é claro, mesmo depois de um lançamento de um foguete retornável, é necessário fazer aí uma série de reparos. Também assim, não é tão fácil lançar um foguete e depois retornar ele sem precisar fazer reparo. E antes de a gente partir aqui para outra empresa diferentona de Musk, a gente precisa falar sobre dois investimentos interessantes da SpaceX. Um desses planos é fornecer viagens intercontinentais com os foguetes retornáveis. E esse projeto pode sair até mesmo antes de outros projetos espaciais. A ideia é bastante simples: utilizar foguetes em vez de aviões para viagens mais longas. Ir de Nova York a Paris em 29 minutos, por exemplo. Uma viagem que atualmente, de avião, dura cerca de 6 horas. E ele quer carregar até 200 pessoas em seus foguetes, e dessa forma, as pessoas podem trabalhar em outros lugares distantes de onde moram e voltar no mesmo dia para casa em segurança. É assim, você trabalhar na China e voltar no mesmo dia para sua casa. Aí, seja lá onde você mora no Brasil. Agora, se de avião já tem momentos que a decolagem e a aterrissagem deixa algumas pessoas com medo, imagina só num foguete.
Desde 2019, a SpaceX está colocando satélites em órbita com uma proposta bastante direta: fornecer internet ao redor do mundo. E eu sei que você está bem acostumado à internet, mas vale lembrar aqui que tem muitos lugares do planeta que simplesmente não tem internet, ou que a internet simplesmente não pega bem. E com satélites espalhados e capazes de fornecer internet, você consegue resolver esse problema. É claro, tudo isso por um preço. Aqui, a gente pagou $99 e a gente nem conseguiu testar ainda porque, enfim, é algo que não chegou de fato, é algo para o futuro aqui no Brasil. Não foi disponibilizado o serviço, a gente só pagou. E assim, não dá para saber se este modo de fornecer a internet vai mesmo se estabelecer. Só que com mais de 1.500 satélites só da Starlink lá em cima, agora meio que tem que dar certo. Ah, e se você ver essas luzes aí no céu à noite, eles não são alienígenas, não vai nessa. São satélites da SpaceX. Eles têm a superfície espelhada e por isso que dá esse reflexo. Ele também anda em linha. Então, curiosidades. Agora você sabe. Apesar de a internet ser importante, as empresas de satélite estão se preocupando com o espaço ocupado pela Starlink lá em cima. Mais de 1.000 satélites voando em órbita já é alguma coisa, né? Não é só você ter dinheiro para colocar satélite lá em cima e fechou. Tem uma série de regulamentações que são necessárias para isso. A gente está falando aqui de problemas como lixo espacial, questões envolvendo monopólio comercial e até fotografia espacial. Porque o que acontece? Alguns desses satélites eles ficam muito próximos da Terra, eles ficam a cerca de 350 quilômetros de distância, o que é pouco, é considerado uma distância baixa. Isso faz com que eles apareçam em fotos de longa exposição. Então tem um pessoal que curte fotografia muito incomodado com isso. E daqui para frente, a tendência é ter cada vez mais fotos com os satélites marcando o céu. É uma tendência, tudo indica. Mas se na próxima década você não utilizar a internet via satélite, pode ser que você utilize um outro tipo de tecnologia oferecida pelas empresas de Musk, os carros elétricos. E definitivamente não é todo mundo que sabe disso, mas Elon Musk, ele não é exatamente o fundador da Tesla Motors, a fabricante de carros elétricas mais valiosa do mundo. Ela é bastante interessante. Assim, ela começou em 2003 em um mercado que estava morrendo, em um momento em que carros elétricos definitivamente não eram encarados como eles são hoje. Hoje as pessoas enxergam carros elétricos como algo de luxo, né? Eles associam a um alto padrão, mas na época carros elétricos eram feios, eles não carregavam esse status e as empresas desse mercado estavam abandonando seus negócios. A dor de cabeça de fazer um carro elétrico ainda é grande hoje. Então imagina como era na década de 90 ou até mesmo antes. A Tesla teve que fazer muitos investimentos em pesquisa para descobrir como fazer com que esses carros fossem possíveis em grande escala. E foi aí que surgiu Martin Eberhard, um empresário que justamente queria comprar um carro elétrico esportivo, mas não encontrou quem fabricasse para ele. Sendo assim, deu-se início a Tesla Motors. Eberhard era apaixonado por carros esportivos e encheu o saco de Mark Tarpenning para embarcar nessa. Mas logo de cara eles viram que não seria nada fácil. Ninguém dava ouvido para o que eles queriam. Eles contam que eles chegavam para os investidores para dizer, então, a gente quer fazer carro elétrico, e aí os investidores simplesmente riam deles, tiravam onda e diziam que eles eram loucos, que não era possível. E se até hoje é algo que está sendo questionado por muita gente, imagina na época. Então eles viram que para o sucesso da Tesla, eles precisavam mudar como esse tipo de carro era visto pelas pessoas e pelo mercado, porque quase ninguém tinha carro elétrico e o que eles tinham não chamava atenção até então. Por essas e outras, eles focaram em carros potentes, luxuosos e pelo menor valor viável, o que não foi nada fácil. Foi aí que, na busca por investidores, poucos depois do início da empresa, eles encontraram Musk e conseguiram um investimento de 6,4 milhões de dólares. A empresa então foi crescendo, ganhou destaque e anos depois deu-se início a uma briga para ver quem era de verdade o fundador da Tesla Motors. Isso porque Eberhard saiu da empresa brigado com Elon Musk e a briga pelo título de fundador da Tesla foi parar na justiça. Só depois de muitas propostas, acertos e desacertos, aí um acordo foi firmado. E esse acordo terminou acrescentando outros nomes à lista de fundadores. Então, são 5 pessoas que são consideradas fundadoras atualmente. Temos Martin Eberhard, Mark Tarpenning, Ian Wright, Elon Musk e J.B. Straubel. Então não foi Musk que surgiu aí com a ideia de criar a empresa, nem foi o primeiro a começar a organizar ela, mas foi a pessoa que acreditou no negócio. Isso foi importante, ele teve visão e grana para fazer ele andar. E para você ter uma ideia, o investimento de Musk veio em 2004 e só em 2008 ele foi se tornar CEO. E foi o 4º CEO da Tesla Motors. Com o tempo, Musk foi aumentando sua participação até então se tornar o maior acionista. Hoje ele é dono de 20% das ações e é o atual CEO. Isso é importante a gente mencionar porque tem gente que acha que o Musk
Musk pode fazer o que ele quiser com a Tesla, mas não é bem assim, né? Ele divide a diretoria com uma série de pessoas e várias decisões são tomadas em grupo. Bom, e qual é a da Tesla atualmente? Eles continuam vendendo carros elétricos luxuosos pelo menor preço possível, para construir um status em torno de algo que ainda também não se popularizou e ainda não é totalmente viável. Isso justamente para conseguir a confiança e depois chegar à massa, conseguir fazer com que seus carros elétricos estejam nas ruas em modelos mais simples. Mas hoje nem nos Estados Unidos os carros elétricos são assim populares e tem bastante gente satisfeita com a Tesla ou gente que se decepcionou de modo geral com a Tesla. Atualmente ela é vista como uma empresa que promete, mas ainda não entregou lá muita coisa para ser tão valiosa. Ela divide bastante opiniões também. Tem gente que ama a empresa e tem gente que zomba dizendo que não vai dar em nada, que tem ações infladas e que provavelmente vai ser assim para sempre. Sempre prometendo muito mais do que entregando. Agora, um ponto interessante é que até hoje a Tesla tem o conceito dos fundadores de chamar a atenção das pessoas construindo uma imagem de luxo ao redor da marca. Recentemente, um dos carros apresentados por ela, o Model S Plaid, consegue ir de 0 a 96 km por hora em 2 segundos. E esse mesmo carro consegue rodar Cyberpunk 2077, utilizando o processador Ryzen AMD em RDNA 2. E sobre o futuro da Tesla, tudo depende da aceitação e constante evolução dos carros elétricos. Em cidades grandes tem posto de gasolina para tudo quanto é canto, para tudo quanto é lado. A poucos quarteirões de distância você encontra um posto para abastecer o seu carro. E eu te pergunto, o quanto as cidades atualmente se importam com o suporte a carros elétricos? Ainda assim, por questões ambientais e também por acreditar na participação desse tipo de tecnologia no mercado, as fabricantes de carros estão investindo forte em veículos elétricos, ou ao menos dizendo que estão investindo. A Toyota tem planos de fabricar 500 mil carros elétricos até 2025. A Volkswagen já anunciou que pretende investir 86 bilhões em tecnologia para esse tipo de fabricação, também até 2025. E para a mesma data, a General Motors está dizendo que vai investir 27 bilhões. E todo mundo quer saber se essa indústria realmente vai se estabelecer nos próximos anos, até porque o mercado de ações está aí, né? Mas a verdade é que ainda não dá para a gente cravar o que realmente vai acontecer. Mas diz aí, você se imagina andando num carro elétrico nos próximos anos? Também vale mencionar aqui que a Tesla está investindo em sistemas automáticos de pilotagem, né? Para você utilizar o carro sem você precisar dirigir. É um dos destaques dela, mas também ainda não está aquilo tudo, eles ainda estão aperfeiçoando para que seja totalmente automático. A Tesla é só uma das empresas de Elon Musk. E a gente tem que continuar aqui, não é mesmo? Você está aqui nesse vídeo para ver mais empresas de Elon Musk. Agora imagina você ter uma empresa de carros elétricos. Ela precisa ser boa em muitas coisas, ela precisa ter pesquisa em várias áreas. Mas tem alguns pontos que ela precisa ser realmente muito boa. Por exemplo, saber como armazenar e utilizar energia em baterias de forma bastante eficiente e segura. É específico, mas é verdade. E foi justamente com essa justificativa que Elon Musk comprou a SolarCity, uma empresa fundada por primos dele. A SolarCity tem foco em sistemas de energia solar, até mesmo residencial. Então, se você mora nos Estados Unidos e quer contratar um sistema de energia solar na sua casa, as chances são grandes de você contratar essa empresa. E apesar de parecer uma compra tranquila, uma compra que na teoria faz todo sentido, essa compra ela deu muito o que falar. Muitos acionistas processaram Elon Musk, acusaram ele de ter feito uma baita de uma cagada ao comprar uma empresa que estava falindo. Isso tudo só para ajudar parentes. E essa compra foi feita em um período em que a Tesla estava muito longe de entregar o que ela tinha prometido. Então quem tinha investido uma grana já estava insatisfeito. Ficou ainda mais insatisfeito com essa decisão. Só que a justificativa de Musk foi clara. A SolarCity tinha sido comprada para ajudar a Tesla, não para prejudicar. E apesar de parecer uma empresa menos promissora para alguns, é algo que demanda uma atenção menor do Elon Musk, do empresário. Ele não precisa ficar tanto tempo em cima dela. E até hoje não dá para dizer o quanto ela influenciou o crescimento da Tesla, mas assim, de qualquer forma, ela também não derrubou a empresa como muita gente estava falando na época. E hoje as duas empresas oferecem produtos em conjunto, uma solução completa de integração para casa, que é bem bacana, né? Você tem ali a energia solar abastecendo sua casa e também o seu carro, por exemplo. Ok, até aqui tivemos uma empresa de foguetes, carros elétricos, mas nem tudo é tão radical, vamos dizer assim. Em 2017 surgiu uma empresa chamada The Boring Company, que surgiu para resolver um problema gigante que afeta qualquer cidade grande, o trânsito. Musk até brincou dizendo lá em 2016 que estava de saco cheio do trânsito e que construiria
túneis para resolver isso. Foi assim que surgiu esse conceito que você está vendo aí, a ideia de criar túneis que transportam as pessoas em seus próprios carros através de pontos críticos de uma cidade. Ele chegou a mostrar um conceito transportando mais pessoas, mas esse aí era mais um conceito mesmo, não chegou a ser implementado. A ideia mais pé no chão a gente pôde ver em 2021, quando foi apresentado o primeiro sistema de túneis da The Boring Company. Esse túnel foi simplesmente chamado de Loop, ele tem 2,4 km de extensão e leva e traz pessoas ao centro de convenções de Las Vegas. No momento, as pessoas ainda são levadas por motoristas, você utiliza ali um aplicativo dizendo a estação onde você está e é levada até a estação que você quer. Mas a ideia é que no futuro sejam utilizados carros autônomos da Tesla, o que também não tem sido tarefa fácil para ela e nem para as outras empresas, mas falando de futuro, tudo é possível. E o que acontece em Vegas não necessariamente fica em Vegas. Grandes cidades dos Estados Unidos podem acabar recebendo esse tipo de infraestrutura, mas a ideia agora é só ampliar o número de túneis em Las Vegas. O aeroporto e o estádio de futebol da cidade estão com prioridade no momento para receber essas rotas. E assim, até o momento você anda a 56 km por hora. Não é rápido, mas também você não pega fila. E tem um detalhe que eu quero comentar aqui, que eles são bem espertos e eles colocam vídeos em que eles andam acima desse limite de velocidade que o sistema deles está funcionando atualmente, para dizer, olha só como a gente é rápido. Só que atualmente eles vão só até 56 km por hora e não na velocidade máxima que eles colocam nos vídeos, que é a velocidade que eles querem chegar e não que está funcionando atualmente. Enquanto a The Boring Company está limitada à velocidade de um Tesla, tem outra novidade do Elon Musk que promete velocidades até 1.080 km por hora. Eu estou falando da Hyperloop, um sistema de transporte que lembra um formato tradicional de metrô, só que funciona através de ímãs. Para a gente ter uma ideia, no site da Hyperloop tem uma calculadora de rota, indica lá que se fosse instalado um Hyperloop entre Florianópolis e São Paulo, seria possível fazer o trajeto em 38 minutos. Mas o site também força a barra dizendo ali que de avião você demoraria cerca de 3 horas e 40 minutos de Florianópolis para São Paulo, o que não é o tempo que a gente tem de verdade. Demora cerca de 1 hora. Mas ainda assim, para você ter uma ideia, o Hyperloop é cerca de 200 km mais rápido que um avião, que voa em média a 800 km por hora. E outro número importante é que o som viaja mais ou menos 1.200 km por hora. Então daqui a pouco a gente pode estar viajando mais rápido do que o som com o Hyperloop. E como é que ele consegue ser tão rápido? Como que ele, o que ele tem de diferente? Ele tem muita tecnologia aplicada, mas ele se destaca principalmente por 2 motivos. Primeiro, que ele utiliza um sistema magnético, então ele fica ali flutuando, ele não tem atrito com o trilho. E fora isso, ele também tem pouquíssimo atrito com o ar. Isso porque ele navega nesse túnel onde 99,9% do ar é retirado do caminho para diminuir a resistência. E isso faz toda a diferença. Sabe quando você está no carro e aí você coloca a mão para fora da janela e vem aquele ventão empurrando a mão assim para trás? Então, nessas condições do Hyperloop você não tem isso. Você tira esse impacto todo do transporte e fica muito mais fácil de se mover, muito mais rápido, basicamente isso. E tudo isso com energia limpa, segundo a empresa. E atualmente o Hyperloop está em teste, mas ele está sendo bem promissor. O Musk veio com essa ideia lá em 2013 e espera-se que até 2030 o Hyperloop já esteja funcionando de maneira comercial. A ideia é oferecer passagens por até cerca de $100, o que não é um valor alto. Oi, você já imaginou ter um chip implantado em você? Pois é, para o Elon Musk isso ajudaria muitas pessoas e deveria se tornar uma realidade o quanto antes. E como estamos falando de alguém que dá tiro para tudo quanto é lado quando o assunto é tecnologia e futuro, é claro que ele tem uma empresa focada especialmente em inteligência artificial. E mais do que isso, em criar resultados casando inteligência artificial e sistemas neurológicos dos seres vivos. Para isso, ele criou a OpenAI e a Neuralink. A OpenAI surgiu em 2015 e é uma empresa de pesquisa focada em garantir que sistemas robóticos inteligentes não sejam nocivos ao ser humano, não acabem nos matando. Isso porque ele crê que as máquinas poderiam sim subjugar os seres humanos. Segundo ele, não vai demorar muito para o mundo ser repleto de robôs que fazem as nossas tarefas melhores do que nós mesmos. E pior, as máquinas elas não precisariam nos atacar com armas super tecnológicas. Elas poderiam planejar algo muito mais inteligente, porque afinal elas seriam ou serão muito mais inteligentes. Elon Musk ele disse assim: as máquinas poderiam começar uma guerra publicando notícias falsas, roubando contas de e-mail, enviando comunicados falsos de imprensa. Elas também poderiam manipular qualquer tipo de informação,
a caneta é mais poderosa do que a espada. Já a Neuralink surgiu em 2016 e tem como um de seus principais projetos a implantação de um chip no cérebro humano para ajudar a curar doenças das mais variadas e ainda oferecer funcionalidade de entretenimento. Netflix e outras coisas. É incrível dizer isso com a maior naturalidade, mas é o que ele espera. Então você poderia, por exemplo, jogar videogame, escutar músicas, tudo isso com uma conexão Bluetooth do chip que está na sua cabeça, no seu ali, né, conectando com o seu cérebro, e dispositivos externos, seu celular, ou enfim. Mas enquanto isso não chega, né, não chega ao seu máximo, as fases iniciais de teste elas são feitas com animais. Ainda estão fazendo com animais, e um exemplo, a Neuralink mostrou uma porca com chip implantado, e a apresentação foi mostrar como eles conseguiam prever onde ela iria pisar através de informações extraídas diretamente do cérebro do animal. É bem surpreendente. E outro vídeo ainda, eles mostraram um macaco controlando um jogo com a mente. É isso. O macaco jogou utilizando a mente. Mas eu também não sei o quanto o macaco estava se divertindo, já que eles colocaram ali um incentivo com essência de baunilha e banana para ele e tal. E assim, enquanto você não pode deixar o like com poder na mente, o que você pode é arrastar ali o mouse e clicar no gostei, e aproveitar, se você gostou desse vídeo, já compartilhar para um amigo seu, e dizer, olha só quanta informação legal e diferente de tecnologia tem nesse vídeo. E é claro, se não é inscrito, se inscrever, porque esse vídeo deu bastante trabalho pra gente e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente a entender melhor esse mundo e também, né, conhecer aí o que o Elon Musk está trazendo para o mundo, porque ele é um cara visionário e que promete dar o que falar daqui para frente. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!